Então, o primeiro ano vai ser uma gravação bem rapidinha, que a professora agora tem que dividir o tempo entre gravar algumas aulas e dar aulas presenciais. Então, vamos lá. Lembrando que vocês vão copiar esse esquema no caderno de biologia, caderno 1, e aí primeiro copia, depois assiste essa videoaula, tá bom? Então, estamos vendo as características dos seres vivos, e todo ser vivo, com exceção do vírus, tem célula. E aqui, então, eu fiz um desenho de uma célula animal para identificar as partes mais importantes, tá? Então, você tem aqui essa camada externa chamada de MP, que é a membrana plasmática. Então, faz uma flechinha aí no teu caderno. Ela protege e faz trocas com o meio. Então, a membrana, ela protege a célula e controla tudo que entra e tudo que sai da célula. Preenchendo essa célula, você tem o citoplasma. Então, flechinha aí no citoplasma, ele preenche a célula. E aqui mais internamente você tem o núcleo e a membrana do núcleo ou membrana nuclear. Dentro desse núcleo vai estar o cromossomo, que contém então o DNA, flechinha aí na palavra DNA, escreve material genético, tá? Eu não vou escrever aqui porque vai acabar tremendo a tela, eu estou sem o suporte. Então, material genético. Já uma célula vegetal, ela tem alguns componentes específicos. Por exemplo, aqui por fora você tem a parede celular, flechinha nisso, é um reforço da célula, reforço. Depois tem a membrana plasmática, também tem citoplasma, também vai ter núcleo, cromossomo, DNA. O que vai ter de diferente, além da parede celular? O cloroplasto e o vacúolo de suco celular. Flechinha aqui na palavra cloroplasto, anota aí. Organela que faz fotossíntese, tá bom? Organela que faz fotossíntese. E essa bolsa aqui, chamada de vacúolo de suco celular, flechinha nisso, armazena água e substâncias. Então, o que teria de diferente da célula vegetal para a célula animal? Parede celular, cloroplasto e vacúolo de suco celular, ok? Seguindo o esquema, nós temos então outra forma de classificar os seres de acordo com o núcleo. Então, você vai ter a célula procariótica e a célula eucariótica. Pro vem do grego, quer dizer primitivo. Cário quer dizer núcleo. Então, é uma célula com núcleo primitivo, ou seja, não tem membrana no núcleo. Exemplo, o reino Monera, que inclui bactérias. Então, aqui você tem um desenho bem simplificado da célula da bactéria e o DNA fica solto aqui dentro, DNA disperso, quer dizer solto. Já uma célula eucariótica, ela tem um núcleo verdadeiro, ou seja, ela tem membrana. Ou seja, dá uma olhada aqui no desenho, ó. Existe um núcleo com membrana e lá dentro fica o DNA. Então, existe um núcleo organizado. Exemplo, protistas como ameba, que são microscópicos, fungos, plantas e animais como eu e você, tá bom? Então, essa seria a primeira parte. A segunda parte fala de uma outra característica dos seres vivos, que é a nutrição. Então, a nutrição é um mecanismo que dá energia para os seres vivos. Nós comemos para ter energia. Então, os seres podem se dividir em autótrofos e heterótrofos. Trofos vem do grego, quer dizer alimento. Hétero, diferente. Auto, si próprio. Então, definição de seres autótrofos. Sintetizam, produzem seu próprio alimento. Exemplo, algas e plantas. Então, através da fotossíntese, elas produzem a glicose, o seu alimento, o seu açúcar. Já os seres heterótrofos não sintetizam, não produzem seu alimento. Precisam ingerir essa glicose, esse alimento. Exemplo, protozoários como ameba, fungos como cogumelo e animais como nós, tá? Então, nós somos heterótrofos, as plantas são autótrofas. Fazendo uma revisão aqui do fundamental, o que seria a fotossíntese? Flechinha nisso, anota aí no teu caderno. É um processo bioquímico que produz glicose. Vou repetir, é um processo bioquímico que produz glicose. Então, foto vem do grego, quer dizer luz, síntese quer dizer produção. Produzir alimento usando a luz, a energia luminosa. Então, eu coloquei aqui uma árvorezinha absorvendo a luz do sol.
Essa planta pela folha absorve o gás carbônico, ó, CO2, flechinha, gás carbônico. Junto com a clorofila, com água, minerais, vai produzir a glicose. A glicose fica na planta e ela vai liberar para a atmosfera o oxigênio, tá? Então, as plantas absorvem gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio. Aqui tem um resumo disso tudo, chamado de bioequação. Então, você tem o gás carbônico junto com água, luz e clorofila, que é o pigmento verde das folhas, vai produzir C6H12O6H12, tá? Isso aqui é a fórmula química da glicose e vai produzir O2, que é o gás oxigênio, tá bom? Então, isso é a fotossíntese, que é feita por algas e plantas. E para terminar a nossa aulinha, nós vamos ter aqui o metabolismo, que é outra característica dos seres vivos. O que é metabolismo? É o conjunto das reações químicas dos seres. Tudo que acontece dentro da célula, dentro do corpo, de uma planta, de um animal, de uma bactéria, é o metabolismo. Existem dois tipos de metabolismo: o metabolismo de construção ou de síntese e o metabolismo de quebra ou análise. O metabolismo de síntese é chamado de anabolismo. O metabolismo de quebra é chamado de catabolismo. Então, o exemplo de metabolismo de produção é a fotossíntese. A fotossíntese produz o quê? Glicose, flechinha aí, açúcar. Um exemplo de metabolismo de quebra é a respiração celular, que ocorre lá na célula e que vai quebrar essa glicose que a gente ingere e vai para a célula para fornecer energia. Então, quebra a glicose, flechinha nisso, para fornecer energia para a célula. Tá bom, queridos? Então, essa era a aula que eu queria adiantar no tempo casa. Passem a limpo para o caderno, acrescentem as informações, deem pausa no vídeo e capricha que próxima aula eu vou olhar, tá bom? Um beijo!